Fala, minha gente, mais um podcast começando. Hoje estou com mais um amigo aqui, né? A gente se conheceu no samba, né? Hoje ele está na igreja. Fernandinho Dantas, muito obrigado pela presença. Um prazer imenso, cara, recebê-lo. Tamo junto. O cara do sobrenatural. Essa palavra eu conheço, sobrenatural, né? Conheci com você, né? Há muitos anos atrás no samba ainda. Sobrenatural. Do Deus do sobrenatural. É isso aí. Cara, muito obrigado por ter vindo, é um prazer estar te recebendo aqui. Até para você poder contar um pouquinho da tua história, né? Como começou a tua história no samba, como ela está hoje, né? Essa parte inicial a gente se conheceu, né, alguns anos atrás, né? No samba, né? E hoje você deu esse salto, né? Tá na igreja. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como, na verdade, como está sendo, né? De trás para frente, né? Como está sendo hoje a tua vida na igreja, né? Eita, meu Deus, pergunta é muito importante e ao mesmo tempo, Thiaguinho, a pergunta é muito delicada. Por quê? Porque toda vez que eu trato música com respeito muito absurdo, muito forte, porque são sonhos de pessoas e eu sei disso. Não é porque talvez hoje eu esteja no segmento religioso, vamos botar assim, que eu posso dizer o que é certo ou errado. Até porque eu já estudei bastante a Bíblia para dizer que o que eu acho que é errado, às vezes Deus não condena. E às vezes o que eu acho que é certo, às vezes Deus também não acha que é. A gente vive muito na linha do ser humano. Mas, de fato, o que Deus pensa a esse respeito? Então, assim, falando do hoje eu vivo uma vida mais leve. Hoje eu vivo uma vida com mais paz. Eu acho que a diferença da minha vida de 7 anos atrás, no caso, de 18 anos de trabalho profissional na rua, tocando e tal, para esses 7 anos hoje, a única diferença é que eu consigo dormir em paz. E a paz comigo. Eu já vivi momentos de glória sem paz. Eu já vivi momentos de aperto sem paz. Hoje eu vivo todos os momentos com a esperança de que vai melhorar. Isso não pode roubar a minha paz. E essa é a parada do hoje em dia. Agora, para eu chegar, Thiago, aonde eu cheguei hoje, eu não anulo os 18 anos de trabalho árduo. Eu não anulo todas as reuniões. Eu não anulo todos os ensaios. Eu não anulo todas as vezes que a gente estava trabalhando, olhando para o público e o nosso diretor musical, percepção de público. Preste atenção o que eles estão querendo ouvir. Não é o que você quer cantar, é o que eles querem ouvir. Vamos modular o repertório. Vamos sair daqui e vamos passar para cá. Por quê? Porque a gente precisa dar um upgrade. O povo já está cansado. Então, todas essas observações foram o que me fizeram ter mais de 1000 agendas em menos de 6 anos. Hoje, aqui. Toda essa, a gente chama de maldade no mundo, mas essa construção, todo esse caminho, quando eu cheguei aqui, eu olhava e conseguia ter esse feeling mais rápido do que os outros. Então, enquanto os outros estavam observando o culto de uma maneira, eu, por vir nessa trajetória, eu começava a querer buscar essa forma. E aí eu fui querendo, Thiaguinho, unir o lado espiritual do campo profissional, que eu já trazia comigo. E aí foi onde eu consegui. Então, assim, eu sempre digo, eu já tive do lado de pessoas muito importantes hoje, tanto quanto na minha carreira anterior. Um exemplo, eu estive dividindo a agenda com o menino Paulo Neto, esse menino que canta muita coisa, e eu olhava para ele, filho, faz o teu. Por quê? Porque quando chegar a minha vez, eu sei o que eu vou fazer. Aí a Rose Nascimento, Elaine Martins, tipo, pessoas que são muito importantes, Álvaro Tito, faz o teu, vou fazer o meu. Por quê? Porque essa construção desse tempo todo, eu acho que Deus, ele me permitiu
e me resgatou a fim do hoje. Ele me permite, na verdade, não era o propósito dele, mas ele permite e me resgata aqui e põe um limite. Eu acho fenomenal o limite que Deus ele põe. Ele diz a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei, e você será conhecido como o pai da fé. Agora, em outro determinado momento da Bíblia, Deus olha para Abraão e diz assim, pega o seu cavalo, suba, vá daqui a aqui. Essa parte é tua. Essa parte eu estou lhe dando agora por possessão. Essa daqui, até aqui. Dali para lá não é teu por enquanto. Eu acho que Deus me permite viver essas coisas fantásticas. Eu estava conversando com meus filhos essa semana sobre isso. Eu falei para meus filhos assim, Deus me permitiu vislumbrar, filho, tudo que uma pessoa sonha em ter, no sentido de viagens, de dinheiro, shows, estar com pessoas, a música tocar, e você... Mas eu acho que Deus, ele, como o Criador de todas as coisas, ele sabia que se eu fosse, eu não voltaria. Para não me perder, então ele estipula esse limite. Agora já chegou. É aqui, pronto, para. Agora volta para aquilo que eu queria contigo quando tu tinha 9 anos de idade. O meu propósito agora para a sua vida. Você viveu o teu. Agora você vai viver o meu propósito. E essa é que é a parada fenomenal. Porque eu venho pro gospel e é muito fenomenal, cara. Eu volto de um show com replay, a gente fazendo Nova Iguaçu, a turnê Não Quero Mais Sonhar, e 5h30 da manhã eu tô sentado lá no meu home studio lá em casa, eu morava na outra casa, não tava nesse apartamento agora, e do nada eu sentei e parei, como a gente estava conversando aqui no anterior, né? Senti uma parada assim, tipo, chega. E eu parei, escutei. Agora já chega, basta. Dentro de mim, a voz falava dentro de mim, basta. Só que quando eu era pequeno, eu ia muito a retiros. Meu pai é pastor, minha mãe é missionária. Minha irmã, ela canta na DEVEC do Silas Malafaia. Tu liga no domingo, ela tá cantando. Eu nasci nessa parada da igreja. Eu nasci ali. Eu dormia entre as pernas da minha mãe, na vigília, no chão, na igreja, cara. E eu já escutava. Eu tinha, por conta das experiências, quando eu era criança com Deus, eu tinha escutado essa voz. Eu conhecia o Espírito Santo. E quando ele falou depois de muito tempo, chega, basta, agora acabou. A gente tinha acabado de lançar o Não Quero Mais Sonhar. E a música tava legal, cara. A parada tava muito maneira. E eu falei, Senhor, e agora? Eu não sei fazer outra coisa. Eu nunca trabalhei na minha vida. Eu só sei tocar. Eu não tenho um mês de carteira assinada na minha carteira. E eu acho que é lindo. E agora eu falo pra você, irmão, que tá me escutando. Ou de repente para você que vai ouvir esse podcast, você vai fazer a mesma pergunta para Deus que eu fiz. Isso é fato. Deus, como será agora? Eu falei com essas palavras, a única coisa que eu sei fazer é cantar, eu tocar pagode, eu não sei fazer outra coisa na minha vida. Eu tenho filhos, eu tenho responsabilidade, eu tenho contas a pagar e tal. E Deus falou assim para mim, eu vou falar para você. Se você toca, é porque eu faço eles lembrarem do seu nome para te convidar. Se você tem agenda, é porque eu sopro o seu nome no ouvido dos contratantes e eles te contratam. Às vezes, eles não querem nem te contratar, eles te contratam porque eu os impulsiono a fim de que você pague suas contas no final do mês. Se você tem o que tem, foi porque eu lhe dei. Não serei eu fiel para lhe dar, trabalhando para mim? Tem que escolher bem assim, irmão. Caramba, então foi um start, assim, você simplesmente parou num dia, 5h30 da manhã, um chamado, voltando do show, mano. E largou tudo ou ainda teve um processo de estar fazendo um show? Não é assim. Nisso, até então, a história é muito de Deus, cara. É muito parece isso, você parece da filme.
o Senhor fala isso comigo, e nessa semana a gente estava fazendo, eu, o Serginho, a gente estava fazendo peixe na Rubens Paiva, a gente estava fazendo pagode do peixe na estação Rubens Paiva, e nessa semana a gente estava fazendo com o Ronaldinho fundo de quintal. O Ronaldinho tinha acabado de sair do fundo, e ele estava fazendo com a gente, Ronaldinho Filho, era a roda de samba do Ronaldinho Filho, que fala nisso. Ronaldinho, Serginho, acho que Serginho está em São Paulo agora, com o pessoal, pintou clima, eu acho que é isso, eles estão em São Paulo agora. Um beijo no coração de vocês, beijo no coração de todo mundo que era do replay, faz parte da história, beijaço. E a gente estava fazendo lá e eu estava fazendo ali, eu estava na banda Cadima todo sábado. Eu, Fabinho, Kiko, o Diogo, agora que é a batera do Gamadinho, Diogo, e uma turma maneira. A gente estava fazendo carteira assinada, no sentido de certo, fixo. Sim. Então foi nessa hora que Deus me chama. E aí, nesse intervalo, a gente tinha esse pagode do final de semana, que era no domingo, e meu amigo me liga. Eu acho que esse dia que o Senhor me chama é mais ou menos numa quinta-feira. E o amigo me liga no dia seguinte, um amigo que eu já não via há muito tempo, militar, ele, Fernandinho e tal, poxa, como é que você tá, cara? Eu falei, pô, tô bem e tal. Eu, pô, mano, me converti. Eu falei, caramba, que glória, cara, que maneiro. E a minha esposa, ela já tinha aceitado Jesus, a minha esposa, ela já tinha. E eu chegava do show de madrugada, eu via minha esposa ajoelhada, orando. Ela já tinha aceitado Jesus. O único acordo por eu vir de uma família evangélica lá em casa era não perturba meu juízo. Amém. Só não perturba o meu juízo, por quê? Porque não seja fanática na minha mente, né? Não seja fanática. Porque eu lutei muito contra isso a vida inteira, ao mesmo tempo que eu louvo ao Senhor pela família que nasci hoje. Eu lutei contra isso a vida toda, indiretamente, Thiago, no sentido de meus pais nunca tinham um apoio total na minha carreira. E eu vou voltar, né? Porque eu preciso voltar lá. Mas então esse amigo me liga e fala, Fernandinho, domingo eu vou estar pregando perto da tua casa, cara. E domingo era a roda de samba que a gente tinha com o Ronaldinho, pô, roda de samba extraordinária, né, irmão? Ele me chamava de passarinho, não, tem um nome do passarinho que agora eu esqueci, Canário, do Canário, ele chamava de Canário. Só que nesse dia do domingo choveu de tarde, mano, e o pagode era de tenda na praça. Então cancelou o show, tava pronto já pra ir, eu falei, quer saber? Vou na igreja. Liguei pro amigo, falei, Léo, caiu o show, eu vou então no culto. Ele, irmão, aqui atrás do Mundial, mano. Rua Caiçara, número 93. Atrás do Mundial. Vem porque eu vou estar pregando hoje, vai ser uma benção e tal. Eu falei, poxa, que glória, cara, que legal. Eu vou sim, poxa. E, verdade, eu já tinha ouvido e já estava sentindo. Irmão, quando eu cheguei do jeito que a gente se veste na noite, né? Cheguei arrumado, calça rasgada, que era a parada que eu ia pro show. Cheguei na igreja, sentei no último banco e ele tá pregando lá. Meu cabelo era vermelho por conta da capa do disco do Não Quero Mais Sonhar, piercing na cara e tal, piercing na língua, piercing tudo quanto era lugar. E cheguei, sentei lá atrás, ele tá pregando. Em um determinado momento da palavra, ele virou pra pastora e falou assim, pastora, aquele menino que tá sentado lá atrás, ele canta. Eu posso convidar ele pra cantar? Aí eu olhei pra ele e eu sempre tive uma parada comigo que eu aprendi do Pelezinho do Arte Popular. Nunca perca a tua oportunidade. Esse cara, ele marcou minha vida, mano. Ele nunca perca nenhuma oportunidade. No sentido de não se inferiorize do lado de ninguém, por mais que você precise manter a tua humildade sempre. E ela falou, chama ele pra cantar. Vem, filho, canta. Aí pega o violão ali, gente, pra gente fazer um som ali. Vou ver se de repente a gente consegue. Precisa ligar? Vai ligar? Preciso fazer um baixinho. Aí eu peguei o violão, né? E fiz em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Deus, te adoramos, Pai, Rei dos Reis. Essa música.
Era que eu cantava quando eu tinha 9 anos de idade. E eu pego na igreja depois de 20 anos, 18 anos. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver. Depois a gente faz a Vera e tu bota ali. Não posso ficar com ele aqui. Claro, deve. Irmão, nesse momento, lá na igreja, eu senti de verdade o meu pé arrepiar. Eu senti esse arrepio vindo do meu calcanhar. E ao mesmo tempo que eu cantava isso, eu não podia dizer a ninguém, mas eu sentia como se o meu corpo estava pinicando de baixo para cima. Eu conseguia sentir os fios do meu cabelo começando a espetar, cara. E eu chorava, chorava. Incrível, cara. E eu sentia como se o Espírito Santo do Senhor, aquele Espírito de quando eu era pequeno, ele estivesse me abraçando de novo. É como se ele estivesse aceitando aquele louvor de uma pessoa tão suja, cara. De uma pessoa tão distante. É como se ele estivesse me aceitando, mas eu tivesse lutado a vida toda para estar distante dele. E ele é esse sentimento que eu estava sentindo. É como se eu tivesse sentindo o sentimento de ser indigno daquilo que estava acontecendo comigo, e eu cantando sem poder dizer nada, Thiago. E a lágrima descia, e eu cantando, e eu me tremia. E eu nunca me tremi para cantar. E eu me tremia. E essa música, ela é muito forte comigo. Eu levo essa canção a todos os lugares que eu vou me apresentar. E quando eu terminei de cantar essa canção, ela falou, cante outra. E eu olhei para ela e falei, a senhora não está entendendo que ela cante outra. E eu terminei de cantar, ela falou, filho, aí ela falou aquilo que eu queria ouvir. Não te conheço. Não quero saber quem você é. Agora, Deus tem uma obra para fazer aqui na sua vida. Aqui. Eu não sei, tal. E no dia seguinte eu já fui lá. O dia de segunda-feira era um dia da gente, pra música é descanso, né? Sim. É folga. E eu fui lá. Só quando eu cheguei em casa, olha como é que é fenomenal, cara. Isso tá gravado, isso é muito maneiro. É Deus, cara. Quando Deus, eu costumo dizer hoje com a maturidade que tenho, que Deus te deixa rastros daquilo que Ele quer da tua vida. Ele dá sinais, Ele te deixa sinais daquilo que Ele quer fazer na tua vida. E Ele usa aquilo que você tem. Cheguei em casa e falei, amor, ela tava lá em cima, eu falei, amor, o que houve? Falei, me converti, cara, aceitei Jesus. Aí ela tá de sacanagem? Falei, o quê? Aceitei Jesus, tô te falando, pô. Fui numa igreja, atrás do Mundial, Rua Jacina, número 93, o Léo tava... Eu sou de lá, mano. Falei, o quê? Caramba, tu não sabia? Eu sou de lá. Falei, não tá de brincadeira? Eu só não fui porque tá chovendo. Caramba, cara. E a partir daquele momento em diante eu chorei. No dia seguinte eu tava lá de manhã dizendo, minha pastora, a minha esposa ela é daqui. Cara, é a parada que eu me arrepio agora. A minha esposa ela é daqui, a minha esposa e meus filhos. Ah, então é por você que ela pediu oração. Falei, é por mim. E daquele momento em diante a gente começa um trabalho de reconstrução de vida. E eu digo pra ela, eu sento, eu falo, eu tenho mulher aqui, eu tenho mulher ali, eu tenho mulher lá, eu não vou me desfazer da minha menina de jeito nenhum. Eu bebo, eu fumo, eu não consigo ela, mas eu não tô te pedindo pra você parar com nada disso. Não é isso. A única coisa que eu quero é que você dê a sua oferta ao Senhor. O que você faz? Eu falei, eu só sei cantar. Qual é o dia que você não trabalha? Eu falei, segunda-feira. Aí então oferte esse dia pro Senhor. Eu falei, caraca, que maneiro. Eu falei, então eu faço um pacto com a senhora. E a igreja não tinha música. A igreja tinha menos de 15 pessoas, tinha 10 pessoas. Só que das 10 pessoas, 5 era da família da minha mulher. Eu falei, caraca, que maneiro. O que eu vou fazer? Segunda-feira eu tô aqui. Tiaguinho, toda segunda-feira. Bateu já o nosso não, né? Toda segunda-feira eu tava lá. 7 horas da noite. Depois eu tava na quinta. Depois eu tava no sábado. Depois eu tava na Pavuna, na roda de samba, na Cadima, com o som lotado, 4 horas da manhã, chorando, pedindo ajuda pra me tirar de lá.
eu já não aguento mais. E o som no grupo do WhatsApp, 4h30 da manhã. E os intercessores da igreja orando pela minha vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde nesse lugar. E eu dizia, eu não aguento mais. Eu não digo que a noite é ruim. A noite não é ruim. Não. O trabalho não é ruim. É uma profissão. Músico é um dom que a gente transforma em profissão. Agora, existem pessoas que precisam aprender a lidar com a profissão. Toda profissão que a gente não aprende a trabalhar com ela, ela nos prejudica, ela nos destrói. Ser policial é uma boa profissão. Agora, existem tantos indignos que acabam morrendo por sua ganância. Ser político é bom. Agora, existem tantos desonestos que prejudicam a carreira. Então, assim, o problema não está na profissão. O problema estava em mim. E eu dizendo que queria parar, e eu comecei a cantar. E quando eu fui ver, eu estava cantando. Aí o que eu fazia quando batia final de semana? Eu ia pro culto e já ia pro show. Cantava no culto, na igreja, tá? E ia pro show direto. Pra Cadima, já saía pra Cadima direto. Puf! E aí chegou um dia que os pastores começaram a me ver e começaram a gostar de mim. No sentido daí, a gente com essa experiência, a gente vai separando algumas das coisas. Quando você montou um repertório, tem 15. Então tu já tem 15. E a minha parada na igreja era o seguinte: como eu me afastei, a minha lembrança era de 18 anos atrás. Então eu não tinha lembrança desse tempo de igreja. Esse tempo de 18 anos, eu fiquei no pagode. Eu não sabia a música que estava acontecendo. O que eu fui? Eu peguei lá atrás o que valia, que é isso aqui. Isso aqui é 1982. Isso que eu cantei pra você aqui agora. 82, irmão. Eu fui lá atrás, naquilo que eu escutei quando criança. Quando eu chegava nos lugares, as pessoas choravam. Por quê? Porque ninguém canta. Menino, tu veio trazendo uma parada que ninguém faz, cara. Aí eu fui vendo que de verdade aquilo lá é que batia. Falei, caraca, Deus, então... Quando eu tava cantando lá no home, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Eu confio, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Isso aqui eu escutava quando eu era criança, cara. E eu fui pegando isso, fui levando, cara. Eu fui vendo, falava comigo, arrepiava meu corpo, irmão, era aquilo que eu botava. Aí tinha um pastor que com cabelo vermelho, com piercing aqui, piercing aqui, piercing aqui, piercing aqui, piercing aqui. O cara falou, quero que você cante lá na minha igreja. Aí no mesmo mês o outro, eu quero também. Quando eu fui ver, irmão, tava com uns 10 eventos, cabelo vermelho, papapá e tal, daquele jeito, na igreja e tocando. Daqui a pouco, quando eu fui ver, Tiago, eu tava dividindo daqui a pouco quando eu fui ver, eu tava pagando 2 contas da minha casa e da minha mãe, porque minha mãe tinha sofrido um acidente. Só que eu não cobrava. Eu ia nos lugares, as pessoas, filho, aqui, que Deus te abençoe, isso aqui é o que Deus impulsionou no meu coração. A dar pra você. Quando eu fui ver, irmão, eu ganhei carro. Eu ganhei empresa. Eu ganhei... Se eu for falar, não tem fim. Eu não tenho cálculo, Tiago, de forma material, para te falar aquilo que o Senhor já fez por mim. Eu não tenho cálculo. Eu sei que eu já fechei mês de mais de 50 mil reais. Isso eu não estou falando de dinheiro para as pessoas irem pelo dinheiro. Mas mesmo que você vá pelo dinheiro, que o Senhor te alcance, não é isso. Ele te dando sem você merecer. Ele dando para você. Você está entendendo? Para te mostrar que eu que te chamei, sou eu que te garanto. Eu que te chamei. E todo mês é a mesma parada, irmão. Final do mês... Pessoas, já me ligaram pessoas de Portugal. Tem aquele sotaque, Deus me posicionou para te abençoar. E filho, eu não te conheço, nunca te vi na vida. E me dá o teu papo para te abençoar a tua vida. E tu fica olhando para aquilo ali e tu fala, Deus, de não ter fralda pro meu filho, irmão. Do meu filho tá com 9 meses na barriga agora, meu filho Heitor. Da gente não ter nada. Nada.
E o meu filho nascer, ele ter tudo. Sobrando. Um mês, irmão. Um mês. E a gente ia nas igrejas e a minha mulher com o maior barrigão e as pessoas, ele será benção. Deus manda dizer pra você, filho, não fica apavorado do teu coração, não, porque esse menino aí, ele vem a pedido do Senhor. Ele é o novo começo. Ele é o teu recomeço. É nele, a partir dele, vem o recomeço da tua história de vida. E ele manda ir. E as pessoas dizendo isso, mas mesmo assim a gente, né, e tá batendo 9 meses, 8 meses, 9 meses. E daqui a pouco um chega e, ó, eu fui numa loja, a gente fez um enxoval, pra você, tô mandando aí, tá dentro do Uber. Aí tu abriu o Uber, tem 2 caixas dentro do Uber, assim que tu pega, tira as caixas e cheio de roupa dentro. E daqui a pouco entra um dinheiro na minha sogra. Minha sogra, eu tô aqui em Caxias, no calçadão de Caxias, e não tem mais como levar, porque tá muito pesado. E daqui a pouco minha mãe, eu tô em Madureira, e quando tu vai ver, amigo, chegar no final de tudo, o garoto, ele tem roupa, como todo neném, que ele não usou, mano. Porque bateu já, perdeu, já virou. E o garoto não usou, e Deus, ele continua, e a gente continua pagando. Então esse é o meu final. O meu final é o sobrenatural. Agora, o meu começo, eu acho que, e eu falo isso pra minha filha hoje, que tá querendo entrar nessa veia da música, o meu começo foi doído, como de todo mundo, irmão. Eu acordava, meu pai militar acordava às 7 da manhã, e eu fui para um retiro, cara, isso é muito louco. Eu fui para um retiro da igreja, e nesse retiro foi uma banda convidada para ministrar o louvor, e aí entra nessa parada aí do pragode. Os caras, eu fiquei louco, cara. Falei, caraca, que doideira, que loucura. Só que eu tô nessa época, então eu vou voltar um pouco. Meu pai era pastor, e a igreja que ele pastoreava, ela sofreu um baque muito grande. Meu pai teve que comprar uma van. Então meu pai comprou uma van. Na verdade ele filia essa van a uma empresa de turismo, e por um determinado momento da vida ele conhece Gilson Raiz da Flor, e ele começa a fazer transporte executivo por Raiz da Flor. Só que os caras começam, como tinha shows, os caras deixam os instrumentos na van. E é na época do Robinson, no Raul Gil, e aquela loucura, e eu vou pro retiro, e eu volto, e meu pai conhece o Joel Equilíbrio. Sim. Era nosso vizinho, na época era Rebolacho. Estou explodido Rebolacho. E eu tô cercado, irmão. E eu falei, caraca, cara, eu tenho que aprender, e vou pra esse retiro. Nesse retiro tinha um menino que o começo de uma música era o Brasileirinho. Deles, o começo da música, da abertura do show deles. Sim. Eu fiquei apaixonado. Eu aprendi o começo do Brasileirinho, Thiago, em 4 dias no retiro. Eu arrebentei 2 cordas do moleque, de ré. Tô te falando sério, Valmir, que Deus te abençoe, Valmir. E cheguei pra casa dizendo, cara, eu preciso aprender. Só que quando eu chego no almoço de domingo na casa da minha avó, cara, o meu pai fala pra minha avó assim, ele canta uma pedra pra minha avó. Mãe, o menino tá tocando Brasileirinho. E o que eu não sabia era que minha avó tocava choro, mãe do meu pai. E ela tinha um cavaco do meu bisavô em cima do armário. Só que o meu tio era músico também, da noite. O meu tio, irmão do meu pai. E ela não deu pra ninguém, cara. E ela pegou, então, se você tocar as primeiras frases do Brasileirinho, esse cavaquinho é teu. E eu peguei. A primeira, dei ruim, dei na trave. A segunda, dei na trave. A terceira, dei na trave. Na quarta, eu já tava com a cabeça baixa. A gente que não gosta de perder. A gente tá com a cabeça baixa, a lágrima já caindo aqui. E eu, acertei. Mas a lágrima já tava caindo. Por quê? Porque ela é teu, leva pra casa. Você tem uma semana. Se você voltar, e eu fui. A primeira frasezinha, voltei pra ela. Irmão, aquele cavaco ali, ele ficava comigo de 7 horas da manhã a 4 horas da manhã do dia seguinte, todos os dias, durante 4 anos. Durante 4 anos. Caramba, cara. Durante 4 anos. Atrás da minha casa, eu acordava, meu pai militar, eu acordava às 7 horas para lavar o couro com os cachorros. Meu pai tinha muito cachorro de raça. Ele estava comigo, irmão. Eu ia dormir 3, 4 horas da manhã do outro dia, tentando sozinho, porque na nossa época não tinha YouTube, sim, não tinha nem muita revistinha, era o fone, ouvido, e você tentar sozinho no ouvido. Por isso que eu acho que a gente é uma geração melhor de ouvido do que essa geração posterior. Mas não é isso, né? Então ficava, e os meninos do lado atrás da minha casa montaram um grupo.
Inovação, o nome do grupo. Falei, caraca, eu preciso entrar nessa parada de qualquer jeito, preciso entrar. E o que dividia era o muro. Eu pulava o muro e, não, isso não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Falei, beleza. Aprendi o cavaco e fui. Então, beleza. No mês seguinte, quem aparece? Digão. Corta, tô limado. Quem vai botar? O Digão. Digão. Beijo no teu coração, mano. Aí a gente conseguiu botar. Falei, preciso fazer outra coisa, preciso fazer. Eu voltei na minha avó. Falei, vó, eu preciso aprender outro instrumento. E chorando. Pô, os caras me tiraram. E eu já tinha aprendido a base, a palhetada e tal, campo harmônico, um pouco, né? Ela tem um violão lá em cima, pega lá. Pô, assim, show. Transportei tudo aquilo pro violão e fiquei. Na época, o seu Fernando, o pai do Digão, era o nosso pesado. O pai do Digão faleceu, o pai do Digão era o nosso pesado. E fui limado. 2 meses depois, não, botaram, esqueci quem foi agora, mas... Em falar nisso, esse grupo, teve Alanzinho do Disfarce, Beto, que hoje faz Samba da Feira, com o pessoal, Beto vai vir aí também. Pô, toquei com ele há pouco tempo. Pô, Beto, Alanzinho Disfarce, Digão, tu conhece o Bruno Tchan, que trabalha também com o pessoal do Família Macabu? Sim. Bruno, tá uma parada maneira. Marquinhos, cantor, Marquinhos Oliveira. Tocava demais também. Toca, né? Então assim, show, olha a parada. Aí fui limado do violão e meu pai trabalhava com os caras. Então meu pai falou com Delícia, meu filho, meu menino tá tentando, tá no grupo e tal, tiraram ele. Ele quer fazer com baixo. O Delícia quer trocar de baixo. O que meu pai fez? Comprou baixo do Delícia, 5 cordas, Washburn preto. E eu fui aprender a tocar baixo, cara, pra poder entrar no grupo. Até então você não tinha se descoberto como cantor, né? Delícia foi no ensaio, velho. Quando Delícia entra no ensaio, a gente ensaiava muito, cara. Festinha de rua de Vicente Carvalho, do lado de Mimamete, chegou a conhecer? Sim. Época do Professor Júlio explodido, Matagal e as Ninjas explodido, Chocolate explodido. E aí a gente tem a oportunidade de fazer a primeira festinha de rua. A gente fez todas. E a gente se preparando para isso. Então a gente ensaiava todos os dias, mais ou menos 12 horas, de 12 a 18 horas. A gente ensaiava. Garoto, criança, 14 anos, irmão. Garoto, sério, o negócio era sério. E o Delícia vai, entra no ensaio, pô, meu sobrinho, aquele dia dele, pô, meu sobrinho, mas não tem ninguém que canta sem seu tal, não, ninguém. O Fernando faz aqui canta então, sobrinho, canta. Eu cantei, ele, pô, por que você não canta, sobrinho? E tal, e o menino que cantava era o primo do menino que era o dono do grupo, então como é que tu vai dizer que tu vai cantar? Não, você tem que cantar, canta 2, 3, aquele negócio de todo mundo, canta 2 ou 3 e tal, e canta. Amém, show. Comecei a cantar 2 ou 3, aí daqui a um mês ele volta de novo. Isso, agora canta mais, bota mais 6. E a primeira festinha do Vladimir Mamet, quando acabou, que entrou o meu set, os caras, pô. Quando entrou na outra festinha de rua, a gente já estava dividindo com o Equilíbrio, com o Raiz da Flor, a gente já estava dividindo com o Professor Júnior, Chocolate, e aquele grupo de Leibarão, que não acabava mais. E no ano seguinte surgiu a proposta de um empresário de Floripa. Aí os caras vieram, tá entre você quer, cara, através do Equilíbrio. A proposta veio através do Equilíbrio. Sim. Os caras, conheço o pessoal tá querendo levar, só que foi uma época muito frágil da minha vida, porque por conta da minha escolha de vida, os meus pais eles brigavam muito. Por quê? Porque o meu pai, ele nunca me apoiou, mas ele me incentivava. Era como ele dizia, meu filho, não é isso que eu quero pra sua vida, porém, eu vou estar aqui, cara, contigo. Te apoiava, né? Contra os meus princípios, ele ia nos shows, cara. Pastor de igreja. E todo mundo sabia que o cara era pastor de igreja. Ele sentava, ele ia. Quando o grupo precisava de instrumento, ele comprava. Precisa de um teclado. Claro que é dentro daquela condição, mas ele... Sim. Pra te apoiar, cara. E eles estavam se separando. Então, havia muita discussão, porque minha mãe não ia tocar, vai tocar. E não, o menino vai porque eu quero. Não vai. E separaram. E foi nessa fase aí que veio a proposta. Você está entre o Luizinho, a proposta você vai fazer teste. Você, Luizinho, beleza? Tal. Tem que saber tocar violão. Falei, opa, show de bola. Aí, por algum motivo, o Luizinho não foi, eu fiquei aqui. O Luizinho não foi por causa da mãe dele. Luizinho Soares? Luizinho Soares. Não foi por causa da mãe dele. Abracei, filho. Já deixei um cheque lá em casa pra minha mãe gordo na mesa, que na época minha mãe trabalhava o mês todo, o salário mínimo era R$250. Deixei um cheque gordo. E fui.
Quando eu cheguei lá, é uma outra realidade, irmão. Eu saí da liga amadora pra liga profissional, assim, forçado, mano. Uma parada foi muito doida. Eu saí de um grupo que, no caso, que tava em estruturação, para os caras já vindo de Alossom, que loucura. Os caras já tinham trabalhado com os caras, irmão. Tipo, filhão, senta aí, escreve 60 músicas nesse papel aí. 60 músicas que você canta, que você domina. 60. Escreve nesse papel aí. E quando eu já cheguei com uma festa muito louca, parada muito doida. Foi uma parada completamente surreal, cara. Com as mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. E eu falo isso sem titubear. Eu cheguei num lugar onde tudo é lindo. O lugar é lindo. A educação das pessoas é diferente. A etiqueta é diferente. A higiene é diferente. A cultura, e as pessoas dizem que o pessoal do Sul é arrogante. Não é arrogância, é a cultura, cara. Eles se importam com essa parada de imagem e tal. Eu cheguei lá, saindo daqui pra lá. Então foi um baque. Primeiro show, eu dividia... O Cat já tava no caso, né, com aquele negócio que dá de demissão. Parada de... Aviso, e eu vinha na brecha do Cat. Só que o Cat era o seguinte, ele não dizia que ia parar de cantar, ele só olhava pra minha cara, não queria mais cantar e vai, no tom. Vai, filho. Só que aí volta a luta lá do cavaco, do violão, de saber o tom das canções. Por quê? Porque eu nunca fui um violonista, eu nunca quis ser. Eu fui um cara que sabe de violão pra saber o tom pra cantar. Eu nunca fui, e hoje isso me ajuda no que eu tenho que fazer hoje, me ajuda até hoje. Por quê? Porque eu continuo não sendo um violonista. Eu sou um cantor que usa o violão para abrir portas. Muitas vezes os caras me chamam hoje ainda para trabalhar. Por quê? Porque no violão pode me botar 6 horas, irmão. Pode botar 10 horas. Eu vou fazer 10 horas. Ah, que vai ser bom, que vai ser ruim, não sei. Mas com um violão, um microfone, tal, eu vou 6 horas, 10 horas. Na igreja, mas tu quer fora também, aqui também a gente vai aqui. Você tá entendendo? Por conta, não sendo um violonista, eu resolvo o problema. E hoje eu cheguei lá sim, já cheguei lá gravando com Casa Nossa, pô. O disco pronto, 18 pronta. Tá aí, 18 pronta. Tu conhece o Mano Cris? Conheceu o Mano Cris, que era do Clarior antes? Não? Então, o Mano Cris tocava com abelha, os caras tinham uma parada muito maneira. Só que na região do Mano Cris. O Mano Cris sai do grupo, deixa o disco pronto e eu tenho que chegar pra botar a voz. Eu gravei 13 em 18 horas. 13 canções em 18 horas. Caramba. Só que eu nunca tinha entrado no estúdio, Thiago. Eu era um garoto de 16 anos. Que cantava lá, 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 lá. Porque no final de uma noite de um show, naquela parada que tem de Vista Alegre, no Greg de Vista Alegre, o Luizinho passando e... Porque ele não falava, ele falava no ouvido dos outros, era essa época. Não. Que ele sussurrava. Eu falei, me dá uma parada, então pega o violão e fica... Bota a mão na boca. Isso vai te dar potência. Eu falei, Luizinho, fica. Era o dia todo. E foi isso que me ajudou. E até hoje, antes de vir pra cá, eu tava fazendo isso. Há 20 anos atrás, irmão, uma parada. E eu cheguei, os caras gravam. Entrei pra gravar, botei o fone, o cara, ficou bacana. Vai, outra. Falei, show. Aí, só que na primeira, os caras, volta um pouquinho. E eu não sabia nada. Irmão, eu não sabia nada. O cara, não, tá legal. Vai, filho, vai. E, puf, daqui a pouco o cara vai, bota essa, sabe a outra letra, vira a página. E vai. E vai. Aí eu vi os caras cochichando e não escutava. Eu pensava comigo, cara, tá uma merda, cara. Os caras devem estar rindo da minha cara. E os caras rindo, os caras botavam a mão na cabeça. E depois eu fui saber que era o Pelezinho, cara, do Arte Popular. Depois eu fui saber que era o Casa Nossa de São Paulo, cara, do grupo Casa Nossa. Eu não sabia, não fazia a mínima noção de quem eram. Depois eu fiquei sabendo que era o Marcelo lá, do próprio Sul, que era um dos produtores mais brabo. Eu fiquei sabendo que eram os caras brabos. A brincadeira tava no meio dos caras. Eu gravando Caetano, 5 do Caetano no disco. E não fazia a mínima noção de quem era Caetano, irmão. Carlos Caetano. Eu gravei só depois. Bota a voz no só depois. Só que eu não sabia que só depois... Os caras do Brincando de Samba aqui, o Adrianinho, já tinha explodido a música. Eu nunca tinha escutado a canção, irmão. E vai, eu gravando a pedrada aqui, assim, a pedrada do DVD do Exalta, que ela é pra ficar. Dessa vez é pra... A música era nossa, de trabalho lá, irmão. Há 10 anos atrás do Exalta.
Caetano deu pra gente de presente. E eu não fazia a mínima noção. Eu gravo mais uma, gravo mais uma, gravo mais uma. Ah, mas no final de tudo, ele, irmão, tu é fenômeno. Eu falei, o que houve? Tu gravou 13 músicas em 18 horas. Eu falei, porque tá ruim? O cara, não, tu não tá entendendo, irmão. Os caras demoram 6 meses pra fazer isso. Esse aqui é um trabalho de 1 ano. É claro que a gente vai editar. Você gravou, filho, 13 músicas. E eu até aquele momento não sabia. Eu não sabia, irmão, o que tava vivendo. Só que eu comecei a entender, Tiago. Eu comecei a entender, mano. Eu comecei a entender que quando eu chegava nos lugares, as pessoas me olhavam diferente. Eu comecei a ir ali, eu comecei a entender algumas coisas. Eu comecei a entender que eu podia ir aonde eu queria ir, que o empresário ele ia me multar e eu não tava nem aí, porque eu era... Você não pode ir no pagode do fulano de tal. E quantas vezes a gente sofre para que as pessoas vão no nosso pagode? Lá a gente dava autógrafo. Lá a gente era tipo uma parada de televisão, rádio. E a música explodiu e a gente começou a entrar nos programas de televisões. O grupo, eu vou dar um exemplo, eu não minto, tá gravado. O grupo era como se ele fosse no 35º lugar e a gente saiu do 30º e foi pro 3º lugar do ranking do grupo da cidade. Quem vai vir? Caetano? Por prazer. Quem vai vir? Sorriso Maroto? Por prazer. Quem vai vir? Revela? Por Pichote, Teta Samba, foi onde eu conheci o Rosil, Charlinho Bonfim, Miranda, Pichote, todo o grupo nacional, Boca Louca, Viagem, aí os caras querem mais alguma coisa, os meninos, botam os meninos. Era tudo a gente, irmão. Então eu saí de uma parada aqui e fui viver uma outra realidade, cara. Quanto tempo ficou lá? Acho que fiquei uns 6 anos, cara. Só que isso me trouxe consequências absurdas. Essa parada precoce. Com isso me trouxe a bebida. Eu não tinha ninguém comigo. Eu não tinha pai, eu não tinha mãe comigo ali pra... Por mais que eu sempre soubesse que eles estavam orando por mim, eu sabia disso. Mas eu não tinha ninguém pra me reprimir no sentido de você não pode, você não... Eu tinha dinheiro pra fazer, irmão. Então foi aí que eu comecei a beber, foi aí que eu comecei a fumar, foi aí que eu comecei a me prostituir. A me prostituir é quando a gente diz a saber o que está fazendo e que aquilo é errado e que aquilo é prostituição. A vender o meu corpo por melhores preços, no sentido não era por pessoas, era o que aquela pessoa podia te proporcionar de melhor, porque lá são muitas pessoas ricas, muitas mulheres de classe média alta, então a usar drogas. Aí foi onde eu encontrei a droga. Então eu conheci a maconha, que por classe social diferente, lá a maconha ela é vista com outro olhar. Aqui no Rio de Janeiro o maconheiro é bandido, criminoso, tem que morrer. Lá não, lá o cara é playboy, que nem da Zona Sul. Que ele fuma maconha porque tá, tipo assim, a onda, cara. Lá não vende como aqui, não é a parada como aqui que você lá, os caras encomendam, sei lá, mas não é isso que eu quero dizer. Eu conheci a droga, então eu comecei a só tocar drogado. Por quê? Porque como eu era ainda vindo da igreja, um cara muito tímido, eu me coloco na parada. Não sei se tu chegou a conhecer o cantor do Transação. Tu chegou a conhecer o menino do Transação? Não tô lembrado. Não. Cantava, olha, eu estou sofrendo. Eu sei quem é. Ele cantava parado. Era maneiro, o cara cantava maneiro, mas cantava parado. Eu era ele. Rapaz, quando eu subi no palco, meu irmão, que eu tinha acabado de vir de uma noite com a menina, ela veio ser minha namorada, que eu vim anestesiado, cara. Eu tirei a roupa, irmão. Eu tirei a blusa. Tu não tem noção, que nem professor Júnior, botava na boca e dançava. E o negócio explodiu. Explodiu. E aí a gente cresceu junto, mano. Então, assim, isso tudo foi muito maneiro. Mas nada disso me completou, Thiago. Então eu cometo um erro lá, no sentido de relacionamento com a pessoa que era errada, que eu não podia. Eu quebrei um limite e sou demitido. E volto. Só que quando eu volto o menino que já não é mais aquele menino. Que tem que sentar agora na frente da sua mãe, da sua irmã, do seu pai, olhar pra eles e ele não precisava nem dizer, mano. Porque o rosto já não era mais daquele menino. Era de uma pessoa destruída. E dizer que agora eu sou usuário de droga. Eu amo fazer isso, mas eu não consigo. E me remete a essa fase muito ruim. E o Senhor, por misericórdia, cara, ele me liberta disso. Só que esse estado da droga, ele me leva a um patamar de
de catar coisa na rua pra vender, cara. Caramba. Irmão, isso aí ninguém sabe. Antes do replay. Antes do replay. Antes do replay, isso. A ser tão miserável. A vender a coleção dos Beatles do meu pai, mano. Original, coleção, coletânea. O cara Caramba. tinha a coletânea dos caras. A vender DVD de casa. A chegar ao ponto de ser usuário de crack, irmão. Uma parada aqui. Que você desceu pra cá. Então você teve um período, né, de alta, um período de baixa, até que você vai participar do grupo Replay, mas ali você já tinha passado por toda essa situação complicada, né? Na realidade, cara, o Senhor, ele me tira. O Senhor, ele me tira. Já me indicando que era o momento, porque essa minha transição para melhor, essa minha libertação, essa minha cura, o Senhor, ele já estava me sinalizando que era talvez naquele momento lá, o meu retorno. Entendeu? E eu não conseguia enxergar. Eu lembro que eu ficava no banheiro da minha casa, olhando pro espelho. A única coisa que eu fazia era chorar e me ajuda, tem misericórdia, me ajuda, tem misericórdia, eu não consigo, me ajuda, não tem misericórdia. Até que um dia eu levantei, irmão, e já viu? Aquele dia que eu acho que tu olha pro espelho, eu acho que todo ser humano deve ter isso, cara. Um dia que o que eu tô fazendo da minha vida, cara? É como foi encher nessa fase aí, nessa outra, agora. O que eu tô fazendo da minha vida, cara? Aí eu parava, tinha vezes que eu tava numa situação tão deplorável, os caras, canta pagode aí, é pagodeiro. E eu, o que eu tô fazendo da minha vida, cara? Procurar uma igreja, cara, de novo. A igreja sempre teve entrelaçada comigo, fui procurar a igreja, daqui a pouco cheguei na igreja e falei, nessa fase aí, saindo dessa fase, entrando numa outra fase já um pouco melhor, eu falei, pastor, eu não sei de muita coisa na vida não, mas eu sei um pouco de música, e eu já tinha, aí eu tava com essa bagagem aqui, já nas costas. Essa bagagem aqui. Falei, poxa, igreja é uma coisa que é muito desorganizado, e eu não tenho vergonha de falar isso, eu falo isso com praxe. Igreja, os caras não ensaiam, e chega lá e acha que é de qualquer jeito. E eu vou tentar, então, eu vou escrever as cifras, a letra, eu vou tal. Não, beleza. E daqui a pouco, quando falou que eu tava querendo aparecer, foi uma parada aí. Saiu 20 pessoas da igreja, eu falei, quem? Saiu os 20, saiu eu. Saiu eu, vai sair os 20? Saiu eu. Aí voltei a tocar de novo, cara. Não sei como. Entrei na nossa diretriz, no grupo do Meyer, do Anderson. O moleque até faz samba de crioulo hoje. Anderson, moleque forte. Faz samba de crioulo. Marquinhos Oliveira me levou. Fenomenal ele, cara. E fico no nossa diretriz durante um tempo. Nossa diretriz acaba, eu conheço. Então... Pô, esqueci o nome dele, cara. Caramba, ele vai ficar chateado comigo. Violão, fazia violão no Replay. E ele fala, Fernandinho, a gente por algum motivo eu conheci ele e falou, Fernandinho, tô tocando num grupo bacana, cara, lá da Pavuna, os moleques do trabalho e tal, vou te mostrar o trabalho dos caras. Falei, poxa, beleza e tal, então vou te levar pra fazer um teste. Ó, mas lá você tem que cantar assim, 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 assim. Eu falei, beleza, aí na Boteco do Ponto. Cheguei lá, Marquinhos, ó, filho, você vai cantar 4 horas. Falei, show de bola. Tava fazendo inferninho junto com o Orelha. Madureira, pô. Gaiola. Tava fazendo gaiola. Eu acho que o cara que não passou pela gaiola de Madureira, né? Não aprendeu, né, cara? O cara que não passou pela gaiola, então finalizando, mano. Fui. E a primeira música que eu cantei ali no boteco, eu já desci do palco, já cantei no ouvido das meninas. E o cara tava lá, o cara. Foi aí que a gente ganhou a parada, o padrinho. Garoto era. E eu já fui naquela pessoa que eu sabia que era que ninguém achava que eu iria. Por nela. Agarrei por aqui e comecei a cantar pro casal, porque tu já tem a manha. E caí na graça. Por quê? Porque o meu perfil era parecido com o perfil do Replay, que o Replay queria aquele perfil. O perfil do Replay já era o meu perfil, que era um romântico, não era samba. Os caras tentavam fazer samba, mas o cara era romântico, e a identidade casou, e os caras são fenomenais, e eu amo os caras demais, irmão. Foi uma parada maneira, ao mesmo tempo que a gente se odiava, a gente se amava. E é grupo. Até que chegou o disco, até que chegou essa parte aí. Então, dentro dessa história toda, irmão, sobrenatural de Deus. Deus, ele tinha algo, esse algo pra mim, entendeu? Agradeço ao Marquinho, Replay. Irmão, ser humano fenomenal. Fora de série, veja. Ser humano fenomenal, ser humano que presbítero.
ele segurava a gente. Tu tava lá pra ver. Se não fosse, talvez, até na brincadeira, na risada, a gente jantando e periquito. Pô, periquito tá demais, irmão. E foi onde o Senhor chega e me chama, mano. Incrível isso daí, né? E o que você fala, acredito que muita gente passa por isso também, né? A gente no samba, no pagode e tudo mais, o cara tá nesse período, muitas vezes ele tem essa dúvida que você colocou de, cara, se eu sair daqui, isso aqui é o que eu sei fazer. O que eu vou fazer? Pô, até quero isso aqui, mas qual é o processo? Né? Como é que eu vou fazer? Você tem que ter... Como eu vou descobrir como é ter um estúdio se eu não começar a fazer? Se eu não começar a comprar um computador, mesmo sem saber se vai dar certo ou não, se eu comprar um fone, como eu vou saber como vai ser se eu não me permitir viver, nem que seja a mínima experiência possível? Tiago, as pessoas dizem assim, eu acredito em Deus. Deus, ele não está preocupado com isso, até a capeta acredita nele. Deus, quando te cria, ele te guarda. Ele está aqui, você está aqui. Só que você cresce, você decide não estar. Você acreditar nele não significa que ele está te guardando. Por mais que ele te guarde, mesmo você não merecendo. Você precisa decidir voltar para debaixo dos cuidados dele, para que ele te abrace novamente. Por quê? Você decidiu sair. Eu decidi, todos nós decidimos. Quando a gente faz algo que a gente sabe que não o agrada, nós decidimos nos afastar. Por que as pessoas dizem assim, é necessário você entregar o teu coração? Porque mesmo ele sendo o criador da tua vida, ele não te obriga a amá-lo. Amor é opcional. Ele respeita você ao ponto dele chorar em você não o reconhecer, como a Bíblia diz. Ele diz a Jeremias, o meu coração dói, porque a humanidade não me reconhece. Eu criei, eu guardo, eu dou. E eles comemoram com todos, menos comigo. Eles não tiram um tempo para olhar para mim e me agradecer. Então é necessário que você se reconcilie com ele. É a mesma coisa de briga de pai e filho. Quando a gente briga, sai de casa e fala, eu não quero. Sim. E a gente, um dos dois tem que chegar e... Por mais sabe que se ame. Ah, eu amo também. Mas se um dos dois não chegar e der aquele abraço e falar, cara, me perdoa. Não, eu já estava pronto para te perdoar. Eu sei, mas me perdoa. É isso, cara. Eu acho que a moral da história, independente do que você faça, você precisa se permitir. As pessoas confundem muito. Isso é uma parada que vai muito do que a gente quer ouvir. Sabe, Thiago? Vai muito do que a gente quer ouvir. Eu quero ouvir que eu conheço Deus. Eu quero ouvir isso. Isso me conforta. Eu quero ouvir que eu posso, como as pessoas dizem, eu não tenho nada contra. Ah, então você está dizendo para mim que você não tem nada contra aquele menino que faz a coisa errada. Mas o seu filho faria? Você não faria. Não. Então como você está dizendo que você não tem nada contra? Isso é hipócrita, cara. Então você está dizendo que você não tem nada contra quem fuma. Então você quer que seu filho morra de câncer? Não, não quero. Então você deixa de ser hipócrita, cara. Fale para ele que no fundo você o ama, mas não é por aí. O caminho da felicidade não é esse. Eu posso servir a Deus e trabalhar em qualquer lugar. Se eu for a luz no lugar, se eu não conseguir ser a luz no lugar, então eu me afasto. Não é porque eu não posso estar ali, não. É porque eu vou envergonhar um nome que é maior do que o meu. Eu preciso conhecer o meu limite. Por que eu não estou na noite hoje? Porque eu fui daqueles que foi chamado para sair dali. Agora tem amigos, como foi o caso do Ângelo Rosa, 9 anos, você não ir lá. Então tem Marquinho, replay, nunca viu o cara dar cara engatinhar. Tem pessoas como, a gente tem amigos em comuns, eu vou citar o nome, não sei se vai dizer, Sebastião. O cara tá trabalhando lá, o cara é luz, irmão. Josué Lopes, o cara trabalhava lá e o cara tinha um currículo ilibado. As pessoas não têm o que dizer dele. Ah, mas eu não tenho o que dizer. Mas é a sacanagem, não, ele nunca foi. Mas a menina, ele via que tava, mas ele abaixava a cabeça. Mas que isso, cara? Tá de brincadeira? Não, quando a gente ia na van, na sacanagem, ele pegava o carro dele e ia embora. Ele chamava um Uber. Então esse cara, no dia que o cara apertar pra todo mundo, vai ser nele que os caras vão dizer, me ajuda, irmão. Como é hoje. E eu acho isso, em Deus eu choro.
Eu choro com amigos, como foi o que eu falei contigo aqui antes, quando me ligam hoje, sobrinho, preciso, irmão, daquela oração. E eu paro, se eu não tivesse acreditado nesse resgate, irmão, de uma pessoa que não tinha moral, de nada, para alguém que hoje outras pessoas confiam suas vidas, confiam suas famílias, confiam seus segredos, irmão. Confiam segredos que talvez não possam dividir com a família, chamar você e falar, por favor, me ajuda. Tu já passou por isso, tu sabe, e eu, claro que sei, cara. Eu não tô aqui para dizer que você tá errado. Eu tô aqui para junto contigo arrumar uma saída. Porque às vezes tudo que eu quis na vida foi um abraço, irmão. Alguém que chegasse em você e falasse, irmão, não precisa me falar nada, por quê? Porque eu sei. Eu só quero te dar um abraço. E esse abraço aqui já é um abraço dizendo para você o que tu precisar, cara. Eu tô contigo para te resgatar. Eu tô contigo para te levar, te dando uma palavra de que eu tô contigo, irmão. Eu vou ser esse cara para te esperar. Eu sou esse cara, eu vou ficar lá. E vou ficar lá, Deus, por favor, ajuda. Você é aquele amigo. Porque às vezes o que a gente precisa é alguém que acredite que a gente é capaz, cara, de sair daquela situação. A gente não quer que a pessoa diga. Às vezes o olhar de alguém diz tudo. Eu acredito em você, cara. Acredito no teu sonho. Como é isso aqui? Isso aqui a gente pode de alguém que você acreditou. Mas houveram pessoas que olharam para você e outras foram mentiras, mas eu acredito, cara. Acredito, irmão, vai dar certo. E hoje é o resultado da sua. Você primeiro decidiu, da sua decisão. Mas de pessoas. E o que falta hoje na humanidade, aí eu falo igreja, eu falo fora de igreja, são pessoas que verdadeiramente queiram trabalhar para que outras estejam melhor do que elas, Thiago. O professor, hoje, o meu auge como um professor, é que aquela pessoa que eu estou dedicando a minha vida seja maior do que eu, irmão. Essa é a parada, esse é o gatilho. Cantando hoje com meus filhos e eu chamando a atenção e tá errado e tal. Por quê? Porque eu quero que você seja melhor do que eu. Eu quero que você alcance maior do que eu. O meu maior orgulho vai ser quando alguém te chamar e você conseguir, que você olhar lá pro finalzinho e eu estiver lá no finalzinho, ó. Essa é a parada. Esse é o legado. Sabe? Que eu vou estar contigo. Eu vou te ajudar. Falei para ela essa semana, vai ter momentos que eu vou te acompanhar até aqui. Você vai precisar de outras pessoas que estão além de mim. E esse é o legado da vida, Thiago. É isso. Tá com quantos anos? Né? Ela tá com 12. Ela é linda. E tá começando agora a pegar o gosto. Aí eu tô naquela fase de, às vezes, eu vou cantar hoje, não vai. Vou ficar sentado. Mas... vai ficar sentada, cara. Escuta, presta atenção. Ela tá vendo esse meu processo agora de reconstrução vocal que tá sendo sinistro, cara. Tá sendo sinistro. E ela chora comigo, cara. E às vezes ela me vê, pai, para... Não posso. Por quê? Porque, como um atleta, eu preciso. Porque se parar, e você ainda não está pronta. Se parar, se você está pronta, filho, tá tranquilo. Mas tu não está pronta ainda. Então, assim, eu acho que o recado que eu posso deixar para qualquer pessoa é: trabalhe pelo seu sonho. O sonho é teu. O teu sonho, seja ele do que for, montar uma parada de cosmética, abrir um restaurante, montar um grupo, fazer sucesso, trabalhe, acredite você, blinde você a sua própria vida, blinde os seus ouvidos de tudo que é negativo, acredite que você é forte, que você é capaz, que você é resistente para chegar lá no final e vá colhendo as experiências do caminho, porque tudo isso será uma maturidade que Deus está te dando para quando chegar a hora dele depositar na tua vida aquilo que você sonhou. E ajude outras pessoas. Aí você vai ter entendido tudo. Porque quando a gente ajuda outras pessoas, os céus, irmão, se abrem. Porque com a gente entendeu a vida. O fator da vida, mano, é isso. Eu costumo dizer que Deus pede o filho de Abraão. Tu conhece essa história. Abraão, me dá teu filho. Você pediu, eu te dei. Agora me dá teu filho, eu quero ele. E eu vou fazer o seguinte contigo, Abraão. Você vai sacrificá-lo para mim. Um sonho.
Não é um filho, é um sonho. E Abraão, então, quando Abraão sobe o monte para entregar o seu sonho a Deus, ele diz para os caras assim, que estavam com ele, fiquem aqui, vocês não podem subir. Eu subirei com o menino, adorarei a Deus e descerei com ele. Ele fala para os caras que estavam com ele, eu subirei com o menino, adorarei a Deus e descerei com ele. Chega lá em cima, o menino está amarrado, quando ele vai sacrificar, no caso, dar o sonho dele a Deus, Deus diz, para, tem um cordeiro ali, agora eu sei que é a sua fidelidade. Agora, Abraão, olha ao céu. Você consegue contar as estrelas? Abraão diz, não consigo. Olhe para a areia. Você consegue contar os grãos de areia? Não consigo. Abraão, tudo isso eu te darei. Você me deu o que você achou que era melhor. Agora eu estou te dando o meu melhor. O nosso sonho diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas sempre será inferior ao que Ele tem para as nossas vidas. Abraão, você me deu um menino. Você será conhecido até a minha volta como o pai da fé. De qualquer religião, se você estudar Abraão, pai da fé. Mas pai, por quê? Porque Deus disse que através dele. E hoje, 4.000 anos depois, a gente continua falando o nome do cara. O nome do cara continua sendo ecoado por conta de uma decisão, cara. E o cara deu o sonho dele. E na Bíblia tem vários exemplos disso. E tem exemplos de pessoas que não quiseram devolver a ele. E a consequência também. Então, assim, o maneiro é... Hoje, por que às vezes eu conto esse testemunho de vitória? Porque eu faço escorrer também, Thiago, para muita gente. Sempre fora dos... Muitas pessoas, irmão. E Deus então vai vendo, beleza, você... então toma mais agora. Eu quero ver se com esse mais você vai continuar guardando essa essência. Aí você ajuda aqui a ele, então eu vou te dar mais. Então eu vou lhe dar mais. Então eu vou lhe dar mais. Até chegar ao ponto que você não consegue mais suportar. Eu não consigo carregar Deus. Não adianta só me dar mais, porque eu não consigo carregar. É justamente essa concepção de evangelho que eu trago lá na igreja. A gente não tem crítica. E eu deixo assim sempre bem claro, como já foram, o Rosil já foi Ângelo Rosa já foi lá na igreja, e já foram os caras maneiros, assim, profissional. Se alguém aqui olhar de maneira torpe para um dos meus amigos, eu boto para fora. Eu coloco qualquer um para fora. Por quê? Porque significa que você não entendeu nada daquilo que de fato importa. Se você está aqui e você olhar torpe para aquele que entra arrebentado, que já está vindo arrebentado, Thiago. Tu já vem de uma vida arrebentada, onde tu luta. Tu já vem de casa, às vezes, num conflito. A gente que, casado, arrebentado, numa briga. A gente já vem de um trabalho, às vezes de um dia de trabalho arrebentado. Tudo que a gente menos quer é ir para a igreja. Quando a gente consegue entrar ali, a única coisa que a gente quer na vida é ouvir uma palavra de consolo para nossa alma. Ninguém que nos bata mais porque a gente já apanhou o dia todo. Ninguém que nos julgue mais porque a gente já foi julgado o dia todo, a gente já foi arrebentado o dia todo, cara. A gente só quer ouvir uma palavra no sentido de o Senhor está contigo. É a vara e o cajado dele que te consolam. Ele vai preparar uma mesa diante de ti na presença dos teus inimigos. Ele vai estar contigo, porque a graça dele é infinitamente maior daquilo que tu consegue imaginar. É isso que você vai levar para tua casa hoje. Agora vai, volta para lá, sabendo que a partir de agora você não está sozinho. Ele está contigo. E a graça dele, o poder dele vai te ajudar. Quando você não puder resolver, tu vai chegar em casa, Thiago, e tu vai falar: irmão, eu preciso voltar lá. Eu preciso ouvir mais palavras que são injetadas. A gente aprende que palavras são sentenças. Você morre. E a tua frase de bordão vai ficar. Você vai morrer, irmão. Um dia. Eu vou. Você vai. As tuas palavras, elas continuam subindo e descendo. Subindo e descendo. Ecoando, irmão. Subindo e descendo. A gente tem uma frase lá em casa.
Eu não gerei filhos para o inferno. Minha mãe falou isso. Tinha fase na minha vida que eu andava na direção da morte. Não era a morte que me queria, era eu que queria dar minha vida para a morte. Eu andava na direção dela. E o Senhor me guardava por causa de uma palavra. Minha mãe estava de joelho dizendo: eu não gerei filho para o inferno. A palavra veio através do amor de Cristo, me resgatou. Hoje eu como reverberizo. Eu não gerei. E os meus filhos hoje, quando eles oram, é maneiro. Eu não gerei filho para o inferno. Já vale tudo. Então é isso, Tiago. Eu espero, assim, em Deus, de alguma coisa, ter podido colaborar. Com certeza. Espero em Deus poder ter ajudado, talvez, outras pessoas. Espero em Deus, se você me permitir, se eu puder fazer uma oração por nós e por aqueles que vão ouvir. Posso? Com certeza. Senhor, eu te agradeço, meu Paizinho querido. Eu te agradeço pela oportunidade desse convite. Eu te agradeço, Senhor, depois de uma temporada sem ver o meu amigo Tiago, poder retornar aqui no estúdio dele e ver que tá a coisa mais linda. Tá da maneira com que ele falava antes que tivesse, Senhor. Eu te agradeço. Eu me alegro com ele por essa conquista. Senhor, eu tô aqui, Senhor, para me alegrar com ele por mais uma conquista que é esse podcast falando de experiências musicais, sobre conselhos, orientações, diretivas, que se as pessoas ouvirem, prestarem atenção de cada um dos convidados, ela vai extrair aquilo que talvez será uma chave de vitória na vida dela. Pai querido, eu tô aqui para, Senhor, abençoar a vida dessas pessoas que vão ouvir esse podcast. Senhor, eu não os conheço, tu sabe que eu não os conheço, mas tu conheces. O teu espírito está ligado ao espírito de todo ser vivente. Senhor, eu não sei qual é a dor, qual é a necessidade. Senhor, eu não sei qual é o sofrimento, eu não sei qual é a causa impossível. Senhor, eu não sei qual é a barreira, o limite, o obstáculo que essa pessoa está enfrentando nesse momento. Mas eu te peço, Paizinho querido, e se o meu pedido for digno, atenda, ajude. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a ser mais forte em um tempo tão difícil nessa terra. Ajude-nos a ser mais bondosos em um tempo tão ruim, Senhor. Ajude-nos a sermos mais caridosos onde as pessoas estão tão egoístas, Deus. Ajude-nos a ajudar outras pessoas para que o teu nome seja glorificado nessa terra. Paizinho querido, lute conosco. Paizinho querido, lute por nós. Paizinho querido, garanta-nos a vitória e o teu nome será engrandecido em nome de Jesus. Amém, mano? Amém. Cara, obrigado demais. Tamo Foi um junto. prazer receber você. As suas palavras aqui, tenho certeza que ajudou muita gente aqui. Né? Queria te pedir pra gente encerrar, né, o podcast com mais uma musiquinha, né? Vamos lá, vamos fazer a música aqui que eu ganhei de presente do Cláudio Novarte. E essa música ela se tornou então a minha música de trabalho. Adore, você já é mais do que um vencedor. Nessa multidão ele te notou, te deu a mão, te deu amor. Tu és precioso para o teu Deus. Em nenhum momento ele te esqueceu. Ele olha para o mundo e diz: você é meu. Não vai ferir nem apagar o que Deus te prometeu. A pergunta é se Deus te abandonou. Nessa tempestade a tua fé se abalou. Tantas dores e aflições, alvo de acusações, foi ferido e humilhado com palavras de fracasso. Mas sabe o que Deus pensa de você?
Essas lágrimas não deixam você respirar. Sabe como Deus olhar pra você? Hoje mesmo Ele vai te surpreender. Adore, você já é mais do que um vencedor. Nessa multidão Ele te notou, te deu a mão, te deu amor. Tu és precioso para o teu Deus. Nem em nenhum momento Ele te esqueceu. Ele te esqueceu. Não vai ferir nem apagar o que Deus te prometeu. Adore. Sensacional, cara. Show de bola, tamo junto. Obrigado, meu mano. Tamo junto.